Rossi e Vilela acionam o Papão na justiça, né? Rossi pedindo aí 5 milhões e o Vilela pedindo 4 milhões. Além deles, né? Tiveram alguns outros jogadores que, se a gente for somar aí pouquinho, pode chegar aí a pelo menos 20 milhões de reais, né? Se a gente for somar as rescisões, né? Rossi e Vilela que juraram amor ao Paysandu, e a gente vai bater um papo sobre isso, né? Será que os jogadores amam o Paysandu? Será que eles fizeram trairagem ao Arsenal? Vamos começar isso aí depois da nossa vinhetinha. E aí, meus amigos, já não se esqueçam aí, por favor, se inscreve no canal Central Papão, porque todo dia praticamente a gente tem vídeo aqui do nosso Bicolor do Norte, o maior campeão do Norte, né, o maior campeão da Amazônia, bicampeão brasileiro, campeão dos campeões, o único time a participar das Libertadores da região Norte. Beleza? Bem, galera, olha só, né? A gente viu aí, né, essa bomba Rossi e Vilela, bomba nem tanto, né? Porque já era esperado, né? Bem, primeiro, isso falando um pouco da questão jurídica aqui, né? Isso é uma estratégia jurídica, né? Porque tanto o Rossi quanto o Vilela e alguns outros jogadores que entraram, eles tinham contrato com o Paysandu até final de 2026. Então, o Vilela, por exemplo, que fechou contrato com o Náutico, né? E ainda tem um agravante do Vilela, né? Que aqui ele estava diagnosticado com LCA, né? Uma lesão de ligamento cruzado, e chegou lá no Náutico, o cara disse: não, tá tranquilo, a lesão não é grave, não, pode contratar. O que já é estranho, né? Uma coisa que tem que ser investigada. Então, o que acontece? Esses jogadores, né? Como eles têm uma multa rescisória por quebra de contrato, eles pensaram, pô, eu tenho uma multa. Mas o Paysandu, a diretoria do Paysandu, de forma inteligente, deixou os salários atrasados. Existe uma figura jurídica, né? A área trabalhista não é muito a minha área, mas, enfim, como isso é um conceito básico, dá para explicar para vocês, que é a chamada rescisão indireta. Então, é quando, assim como, falando a grosso modo, né? Assim como o patrão ele tem o direito de demitir o funcionário por justa causa, existe o sentido inverso, que é a rescisão indireta, que é quando o patrão não cumpre os seus deveres, aí o empregado diz: olha, eu quero, com muitas aspas aí, né? Eu quero que o meu patrão me demita, eu quero ir embora, sem que eu pague meus encargos contratuais, que nesse caso aí dos jogadores seria multa rescisória, né, por quebra de contrato. Então eles unem o útil ao agradável. Pô, eu tô com salário atrasado ou atrasado meu salário, que é uma das possibilidades de rescisão indireta, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma proposta do Náutico e eu tô com salário atrasado, então eles unem a fome com a vontade de comer. Eu vou entrar na justiça, porque a justiça que tem que conceder essa rescisão. A justiça, porque é cara crachá, porra. Tô olhando aqui, você não depositou INSS, enfim, uma das causas, salário atrasado e tal, né? Olhei aqui, é cara crachá. É de fato, tá atrasado, defiro a rescisão direta. Tá livre, Náutico, pode levar. Com isso, cara, o clube perde três coisas. Primeiro, que ele perde o jogador, no caso do Vilela, é um bom jogador, o próprio Rossi também, ele perde o jogador. Segundo, ele perde a possibilidade de ganhar dinheiro com multa rescisória, né? O que acontece muito, né? Quando você tem um jogador e outro clube quer levar, ele paga essa multa rescisória ou negocia a multa rescisória. Então, segundo, deixou de ganhar uma grana. E terceiro, esses salários atrasados, eles vêm com outros encargos, né? As férias remuneradas proporcionais, 13º, enfim, outros encargos, juros, outros encargos que vêm junto com esse atraso. Então o clube acaba perdendo por essa incompetência de gestão da diretoria, né? Ele acaba perdendo três fatores aí, né? Três elementos. Eu sei que o presidente ou o diretor vai dizer: ah, mas vocês não sabem o que acontece aqui. Beleza, a gente pode não saber, não tem como saber, até porque o balanço de 2024, que era para ser divulgado em abril, até abril, de acordo com o Estatuto do Torcedor, foi divulgado só agora em novembro, dezembro. Então, a culpa é da própria diretoria que não cumpre sequer o Estatuto do Torcedor. Então, o que é objetivo é que esses caras estavam com salário atrasado, né? E ponto final. Aí surge aquela seguinte resenha: ah, tá vendo, o jogador não ama o clube, né? O Rossi jurou amor pelo Paysandu, que era Paysandu, o sonho dele era jogar no Paysandu e tal.
Acabou que por uma questão de lesão, né? Ele acabou tendo esse problema, um problema de continuidade de temporada. O Vilela também, que em várias declarações disse: Ah, meu sonho é ficar aqui, ter um acesso com o Paysandu, porque me identifiquei, era considerado o nosso xerifão. Cara, até aí pediu o que é deles, né? Só para lembrar, que é o que eu sempre falo. Jogador, atleta, ele é um trabalhador como qualquer outro. Então ele tem direito de pedir o salário dele, de pedir a rescisão indireta se estiver atrasado, tá no direito dele, né? Tá no direito dele. O grande problema é que o jeito como se coloca, principalmente o Rossi, né? Que, não, eu aceito reduzir a metade do meu salário, e eu acho que talvez essa conversa tenha rolado. E é outra coisa que eu também não posso ser leviano de dizer, porra, o cara disse que aceitava reduzir pela metade, agora foi embora. Quem sabe se de repente numa conversa ele não disse, olha, eu reduzo pela metade. Aí a diretoria vai dizer, porra, mas reduzir pela metade ainda na casa dos 100 pau ainda, não tenho condições. Bora reduzir para 50, ele vai dizer, porra, aí 50 não. Aí não dá, tô reduzindo já pela metade, o nosso contrato diz que, sei lá, era 200, eu tô reduzindo para 100. Aí a diretoria diz, não, só posso pagar 50. Então beleza, então eu vou embora e vou entrar com uma ação para pedir minha rescisão indireta. É uma possibilidade. A grande questão é que o modo com que esses jogadores se colocam, né, como identificado com o clube, parece que eles estão dispostos a fazer qualquer sacrifício. Então, eles mesmos, né, podem ter mais cuidado e dizer, olha, eu amo o Paysandu, minha vontade sempre foi jogar aqui, mas eu sou um profissional. Então, eu quero que né, que deixe bem claro isso, né? E não transpareça para a torcida que tá disposto a qualquer coisa. Porque no fundo, fundo mesmo, galera, não é o jogador que tem que ser nosso alvo, né? O alvo de reclamações e de protesto é a diretoria. Porque se ela tivesse mantido o salário em dia, né? Se tivesse feito essa manutenção aí do salário em dia, isso não teria ocorrido. E o que é pior, né? Quem é que vai ser responsabilizado por isso? Isso é que eu acho mais interessante, né? O caso lá, Keffel, que gerou nossa transferban. Quem assinou o contrato lá vai ser responsabilizado por isso? Né? Cadê o conselho para responsabilizar quem assinou o contrato Keffel, né? Quem não pagou lá o clube de Portugal, né? Quem deixou, qual foi o motivo que levou esses salários a ficarem atrasados, já que o Paysandu bateu o recorde de arrecadação em 2025, né? São essas responsabilidades que eu não vejo o conselho do Paysandu levar adiante, né? Ao contrário, aprovam contas, né? Enfim, então esse papo, galera, de que o jogador ama o Paysandu, o sonho desse jogador é vir jogar no Paysandu. O jogador, como qualquer outro trabalhador, o jogador, como qualquer outro operário, ele ama o seu bolso e o seu trabalho. E tá certo, né? E ele tá certo. A gente é trabalhador, a gente não quer ser remunerado de forma digna, ainda que a gente goste de trabalhar naquela empresa, a gente não vai ficar chateado se atrasarem nosso salário, se diminuírem nosso salário, se tirarem uma incorporação de salário que a gente tinha. Assim mesmo é o jogador. Embora o salário deles sejam muito superiores à média da população brasileira, eles não passam de um trabalhador, de um operário, como qualquer outro nesse quesito salário, nesse quesito remuneração. Cabe a gente, torcedor, buscar como alvo de protesto a diretoria e os responsáveis que deixaram chegar nessa situação. E não ficar dizendo, olha aí, o cara amava o Paysandu, agora ele está pedindo o salário dele como se fosse uma coisa, um pecado mortal. Ao contrário, pô. É o básico, né? O cara está pedindo o básico, o salário dele. Legal, mas quero ver tua opinião. Coloca a tua opinião aqui. Tu acha que o jogador deveria sair sem entrar na justiça e pegar um outro contrato aí mesmo sem entrar na justiça? Coloca aqui teu comentário que eu quero ouvir. Forte abraço, tchau, tchau e saudações bicolores.